Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Desmar Andrade mais uma vez com vocês, o nosso Palavra Encarnada. Vejam, hoje, dia 9 de junho, domingo, nós estamos meditando com a Palavra de Deus, 10º domingo do tempo comum. E nesse domingo, Jesus fala sobre vários temas, dentre eles a unidade, a fidelidade ao seu projeto. Mas hoje é domingo, dia do Senhor, dia de louvar e bendizer a Deus, dia de reservar um tempo para o descanso, para a família, isso é fundamental, pessoal. Por isso, pegue a sua palavra de Deus, faça a sua Lexio Divina também, não só escute a Palavra Encarnada, que é muito importante, é uma forma de nós estarmos em comunhão com toda a comunidade, mas, mais do que isso, tenha o seu contato pessoal com a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei e os que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, ele é um pouco longo e parece que ele compõe duas partes distintas, né? A primeira, que Jesus atende diversas pessoas e a família dele acha estranho isso. E depois ele é interpelado, né, com essa relação de Beelzebul e a fonte dos milagres de Jesus. E logo depois volta a falar sobre a família dele. Então queria dividir nossa reflexão em duas partes primeiras, né? Essa questão da família de Jesus. Os parentes de Jesus, aqueles que talvez convivessem com Jesus durante vários anos em Nazaré, ficavam impressionados, e inclusive em outra passagem fala, quem é esse? Esse daí não é o filho do carpinteiro? Isso mostra como Jesus era um homem normal, um homem comum. E certamente passou toda a sua infância e adolescência, os seus 30 anos, glorificando a Deus dentro de casa. Isso é uma grande mensagem. Imaginemos também que um jovem na época de Jesus, provavelmente ele se destinava para o matrimônio, e Jesus não. Então, talvez até mesmo as pessoas caçoassem, brincassem de Jesus como se ele fosse uma pessoa anormal, que não queria casar. Isso mostra o quanto a divindade de Jesus, na humanidade dele, era escondida. Era uma pessoa normal. Quando ele sai de Nazaré, uma das vezes diz, lá ele não realizou muitos milagres, porque as pessoas não tinham fé. Interessante isso, né? Então a primeira meditação sobre essa vida familiar de Jesus e os parentes dele, quando ele começaram a anunciar o reino, começou sua vida pública, achavam estranho. Ele não vinha de uma tradição sacerdotal, não era da tribo de Levi, ele não era um grande mestre, provavelmente não estudou nas escolas dos grandes rabinos, e as pessoas achavam que ele estava fora de si. E no final, um outro ensinamento sobre a família de Jesus, vejam, e isso mostra a verdadeira intenção de Jesus em relação às famílias. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus diz, quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã.
Interessante, em primeiro lugar, notar que Jesus não fala que é o pai dele, porque Jesus tem consciência que ele só tem um pai, um único pai, que está no céu. Não chameis a ninguém de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu. Então, isso é um primeiro fato interessante. E a segunda coisa é que para Jesus, os vínculos espirituais são mais importantes do que os vínculos carnais. E os evangelhos usam dessa passagem como se Jesus desprezasse Maria, o que seria uma heresia muito grande, porque honrar pai e mãe é o quarto mandamento. Se a gente disser que Jesus de alguma forma despreza Maria, nós estamos dizendo que Jesus pecou contra o quarto mandamento. E se ele pecou, ele não é Deus, vocês entendem? Seria um grande erro. Então qual é o verdadeiro significado? A Virgem Maria, nesse lugar, ela não é relegada a segundo plano, pelo contrário. Ela é elevada à mais alta dignidade, porque ela não é feliz somente porque gerou Jesus na carne, pela maternidade carnal de Jesus, porque de fato Jesus, o Verbo encarnado, tirou sua carne da carne de Maria, por assim dizer. Mas Maria não é bem-aventurada por isso, ela é bem-aventurada porque ela fez a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. E quem mais fez a vontade do Pai do que a Santíssima Virgem Maria? Ela que fez perfeitamente a vontade do Pai, vocês entendem? Então vejam, esse primeiro ensinamento nos mostra também uma consequência bem prática. E nós da Obra Lumen, nós Carisma Lumen, amamos a nossa família, amamos o nosso carisma mais do que os nossos vínculos carnais? Ou melhor, amamos os nossos vínculos carnais com a força do carisma? Isso é um ponto muito importante, assim, alguns exemplos práticos, certo? Uma vez no ciclo de amizades que eu tenho, até fiquei um pouco chateado com isso, porque eles estavam falando de uma irmã minha de comunidade, que é consagrada, porque parece que alguns posicionamentos que ela tinha não era muito conforme o que eles pensam, né? E eu estava incomodado porque eles estavam falando sobre ela e procurando um jeito de sair daquela conversa maldita, né? Dita de forma má, mas não conseguia, até que eles perguntaram, olha, sim Deus, mas o que tu acha disso? Eu falei, olha gente, vocês estão me perguntando o que eu acho de uma irmã minha de comunidade, e pela graça de Deus, eu sou chamado a amar essa minha irmã, com o amor com que Cristo amou. Então, eu não vou me colocar contra a minha irmã, porque os meus vínculos espirituais devem ser mais fortes do que os meus vínculos carnais. E aí eles se revoltaram, achando que eu estava apoiando ela, né? Mas entendam isso. O nosso amor espiritual, pela nossa família espiritual, pela igreja, deve ser maior do que os nossos vínculos carnais. E claro, nós devemos amar os nossos vínculos carnais, ou seja, a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, com o amor divino. Porque se eu amar só com o meu amor, é um amor corrompido, é um amor perdido. Em algum momento esse amor, ele pode desistir. Eu não aguentei. Mas é necessário nós irmos até o fim. E isso só é possível com a graça de Deus. Entendem? E isso é o que nós falamos com iluminar as nossas relações pela força de Jesus abandonado. Porque é com Jesus abandonado que nós aprendemos a amar com o amor de Deus, com o amor divino. É com Jesus abandonado que nós aprendemos aquela forma de amor gratuito. Então, esse é o primeiro ensinamento, né? Como eu falei. O Evangelho começa nesse ensinamento sobre a família, mas no meio disso, enquanto Jesus está falando, parece que o evangelista ele coloca essas situações próximas uma da outra, porque ele fala, olha, como se Jesus tivesse perdido o juízo. Em outras passagens e outros evangelhos dizem, os parentes de Jesus achavam que ele estava possuído, fora de si, possuído, né? E aí esse ensinamento. As pessoas olhavam para as manifestações de Jesus e viam nelas o quê? Como se fosse uma ação do demônio. E é nisso que Jesus fala, olha, todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Um dia, um jovem perguntou, padre, eu tenho um pecado que quero confessar, quero dizer, que eu nem sei se ele pode ser perdoado, né? Aí eu já imaginei que fosse esse pecado do Espírito Santo, né? Eu já fiquei atento. E aí ele disse, não, às vezes eu comecei a achar graça quando eu não conhecia um pouco sobre a renovação carismática, os dons efusos. Uma pessoa orando em línguas, eu fiz, foi achar graça. E aí ele pensou, não, esse foi um pecado contra o Espírito Santo. Não, meus irmãos, isso é, claro, ainda é uma falta de conhecimento, talvez até de espiritualidade, ou porque você não concorda tanto com aquilo, mas isso não se configura como pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, ele é aquela
dúvida absoluta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que podem ser resumidas de duas formas, né? Claro, a igreja, o catecismo explica melhor isso, mas uma pequena reflexão. Primeiro, o desespero. O que é o desespero fatal, né? Ou seja, não é aquele desespero momentâneo, mas o desespero completo, absoluto, fatal. Nada do que eu faça vai ser suficiente para Deus me perdoar. Ou seja, você não tem mais esperança na graça de Deus. Aquele desespero, eu sou imperdoável, o que eu fiz é imperdoável e, portanto, você não busca a misericórdia de Deus. É nesse sentido que ele não será perdoado, porque a pessoa não busca a misericórdia de Deus. Ou, o contrário disso, é a presunção. Não importa o que eu faça, Deus vai me perdoar. Eu posso viver uma vida de pecado, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque no fim da vida, Deus vai me perdoar. Isso é presunção. E como você presume que está salvo, que será salvo, você não pede a misericórdia de Deus e, portanto, não será perdoado. Vocês entendem? Então, quantas vezes nós confundimos e não confiamos na misericórdia de Deus? Esse reino dividido contra si mesmo é esse reino que Jesus coloca infernal. Se nós somos instrumentos de divisão na comunidade, nós somos instrumentos diabólicos. A fofoca, as mentiras, os erros, a espalhar a má fama das pessoas. Isso é diabólico. No sentido próprio da palavra, porque diabolos significa em grego o divisor. Então, por que aqueles homens estavam pecando contra o Espírito Santo e Jesus adverte eles? Porque eles viam como ação do demônio algo que era próprio da misericórdia de Deus. Quantas vezes também nós podemos cair nessa tentação de sair do retiro e dizer, não, esse retiro foi massa, mas é tudo coisa da minha cabeça. É porque eu estava muito carente, eu precisava escutar essas palavras. E aí acaba esquecendo que existe um plano misterioso na graça de Deus. Uma ação do Espírito Santo. Então, isso muitas vezes, ou que olhamos pregadores ou membros da comunidade que anunciam e dizemos, não, esse fulano, ele faz isso porque é a personalidade dele. A gente humaniza as coisas, ao invés de dar o sentido sobrenatural. É a graça de Deus agindo. A inveja, que muitas vezes coloca no reino de Deus, divisões entre nós, por serviços, por cargos, e o reino dos céus não é isso, sabe, meus irmãos? Entre vós não deveria ser assim. E Jesus fala, vejam, se um homem bem armado protege uma casa, primeiro você tem que desarmar ele, para poder dominá-lo. Claro que no sentido imediato da passagem, isso parece a vitória de Jesus contra o reino do mal, né? Então, na nossa vida, nós precisamos deixar que Jesus, que é o homem forte, entre e domine os demônios dentro de nós, né? No sentido próprio da palavra, não de possessões demoníacas, a gente sempre fica com medo disso, né? Talvez por causa dos filmes, as fantasias que tem, mas no sentido de os demônios, os pecados, deixar que Jesus domine, reine sobre os nossos pecados. E a casa tem que ficar habitada pelo Espírito Santo, porque se esses demônios saírem, os pecados saírem, e depois eles rodeando a casa do nosso coração voltarem, eles vão voltar com 7 outros demônios, né? O pecado volta muito pior. Por quê? Porque encontrou a casa vazia. Então vejam, deixar que Jesus domine, reine sobre nós é uma necessidade urgente, porque uma vez libertos do pecado, agora é necessário deixar a casa habitada. É preciso, na luta contra Deus, deixar o homem novo ganhar e o homem velho perder sempre. É isso que Jesus está falando no Evangelho. Mas para isso, como a gente lê na segunda leitura, é preciso ter os olhares fixos nas coisas do céu. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando a cada dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Mirar a vida eterna,
mirar a vocação que Deus tem reservado para mim e para ti, meu irmão. Peçamos a Deus que Ele derrame a sua graça em nosso coração e nos faça fiéis até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reza uma Ave Maria por mim. Meu aniversário hoje, hein? Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe.